Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o programa também de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e também, gente, pode baixar para o aplicativo no celular. Baixa no iOS, Android, baixa o aplicativo. E, meu irmão, vai falar em línguas estranhas esse teu celular, converte logo ele, entendeu? O cara vai tocar, ele vai falar em línguas, caso não toque. Você pode ver o Antenados ao vivo e os outros programas também do Antenados na Geral. Nosso tema de hoje é muito interessante. É uma palavra que a gente usa muito em igreja. Se você não vai muito para a igreja, você talvez nunca tenha escutado a palavra exortação. É quando exortação, se você for no dicionário, chama aviso, conselho, ou quando você chama a atenção de alguém. O pastor, ele é muito usado para exortação das pessoas, porque ele fala contra o pecado, fala contra os erros. Mas será que o pastor é a única pessoa que pode exortar aos outros, os irmãos? Será que nós, irmãos, podemos exortar uns aos outros, chamar a atenção, aconselhar, falar, olha, você está fazendo errado isso aqui, corrige isso aqui na sua vida. E será que também, olha, a gente conhece histórias de exortação em língua, né? Eis que te digo, em profecia, e às vezes a irmã, numa profecia, ela abre coisas pessoais, isso acontece, é da carne, é de Deus. Pô, como é que é esse negócio, André? Sobre exortação, sobre chamar a atenção, cuidar, que nós vamos falar hoje aqui no Antenados na Geral, com ele, que é pastor conferencista dos Gidões Missionários da Última Hora, pastor Samuel Ribeiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um privilégio voltar ao Antenado na Geral e desfrutar dessa oportunidade de compartilhar desse tema tão significante. Vamos falar um pouco, porque às vezes acontece aquilo, o pastor também aconselha, né? Aí ouve aqui, aconselha, e quando vai no púlpito, meu irmão, manda uma exortação lá de cima. O pastor pode usar o púlpito para exortar um membro sentado? E em tempos também de televisão, eu estou na mídia. Como é que é? Tem muitos pastores que usam, né, e desabafam na internet, na televisão. É um bom local de exortar, ainda mais em época política agora a gente está vendo muito. Pastores vêm e usam a internet, Twitter, Facebook, televisão, e fica exortando ali e corrigindo. O que vocês acham também do uso da internet, da mídia para exortação? Jesus, hein? Também recebo ele que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba, pastor Rômulo Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados. O negócio está violento hoje aqui. O negócio está forte, né? Exortar é uma coisa que não pode faltar no bom sentido da palavra dentro do reino, dentro da igreja, porque o pastor ele tem que usar sim essa palavra e é bom nós estarmos juntos aqui para debater esse assunto. Vamos exortar uns aos outros? Eu também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Plenitude de Vida do Recreio, pastor Joel Serra. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, André, estar de volta aqui e poder compartilhar com os irmãos esse tema tão importante para a nossa vida espiritual. Todos temos que ser guiados. Você, vai um pouquinho para o lado, o pastor está lá, tá errado aqui. Vamos falar também aqui coisas, por exemplo, comprometedoras. Às vezes tem situações do irmão que mandou aqui, do pastor que trabalha para uma pessoa da igreja, para um membro da igreja. Ele é funcionário também, né? Ele trabalha no ministério e tem um trabalho secular e é funcionário de um dos membros da igreja. Será que isso não é uma ligação complicada, André? O dia que o cara deslizar, como é que o pastor vai exortar o patrão dele? Para falar um pouco sobre isso, eu recebo também ele que é pastor da Assembleia de Deus, Jacarepaguá, pastor Ronaldo, Luciana, pastor bem-vindo ao Antenados, viu? Não é fácil não tema, hein? É verdade, hein? É bem desafiadora, né? Mas com certeza se a exortação for feita aí no tempo certo, no lugar certo, da forma certa aí, é isso mesmo. O sábio vai até te louvar, né? Ele vai agradecer ali na frente. Bem-vindo, pastor, você já pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu iniciar com uma pergunta de um telespectador muito interessante, porque ele vivenciou isso. Ele falou assim: André, quem é que pode exortar? Aí ele manda aqui, olha, certa vez eu vi um irmão da nossa igreja quase caindo no tapa no meio da rua por causa de um problema de trânsito, uma discussão de trânsito, e quando vi de longe, o irmão estava quase caindo no tapa com uma outra pessoa. Parei meu carro, fui entender a situação e eu acabei exortando, chamei a atenção dele. E a resposta dele para mim foi: quem é você para querer me dar lição de moral? Você não é nem o meu pastor. Então ele quer levantar, por que existe esse entendimento hoje, ainda mais por membros da igreja, que só quem pode chamar atenção é o pastor? Vocês acreditam que o irmão está vendo o cara quase caindo no tapa, dando mau testemunho, cheguei? Que negócio é esse? Ele falou: quem é você para me dar lição de moral? Vocês entendem que os membros, os irmãos podem exortar uns aos outros, chamar a atenção uns aos outros, corrigir uns aos outros? É porque a palavra exortar já dá uma expressão de briga. E exortar não é nada mais de chamar para perto. Então, quando a pessoa escuta essa palavra exortar, ela acha que o som dela é briga. Então, é por isso que quando o irmão chama a atenção do outro, ele acha: poxa, você está me exortando por quê? Você não é do ministério, você não é pastor, mas não é isso. Ele está orientando aquela pessoa que ela está num caminho errado.
Então as pessoas trocam um pouquinho isso aí. Mas já vê que tem essa coisa, que só quem pode... Tu é meu pastor? Não é meu pastor, então não vem falar comigo. É meio coisa de você não é nem meu pai. Essa questão de paternidade e autoridade paternal. A gente cresce com isso no dia a dia, né? Às vezes eu tô com meu irmão, ele quer chamar, o que é? Tu nem meu pai. A gente traz isso de casa. E é normal entrar no meio da igreja. Meu pai espiritual é meu pastor, ele é meu líder, minha autoridade. Eu não vou receber lição de moral de ninguém. Isso é uma questão cultural, às vezes, né? E também a gente tem isso muito forte na igreja, né? Essa ideia assim bem de hierarquia, na verdade. De autoridade. E aí é tipo um quartel, né? A igreja. E na verdade a gente traz pouco aquela característica que a Bíblia fala muito da característica de família mesmo, né? E quando se fala de família, a gente estaria falando de respeito realmente, né? Você vê a história de Lucas 15 do filho pródigo, né? O filho mais velho ali ficou revoltado com aquela história toda, não quis saber, não quis papo ali, né? Mas aí, se nós deixarmos realmente, né, o amor de Deus agir nessa situação, e como já lembrou aqui o pastor, a gente traz muita ideia de exortação só de lambada de correção, né? Daquela coisa fria e dolorosa mesmo de se chamar atenção ali, mas não é. A Bíblia, quando fala de exortação, fala de corrigir animando, né? De uma até crítica, ok, mas construtiva, né? Que vai visar realmente aí corrigir, não para que eu me prevaleça sobre o meu irmão, no sentido de mostrar, eu provar que eu estou certo, que ele está errado. Não é, o objetivo não é esse, né? É de realmente ajudar a corrigir determinado desvio, né? Paulo vai dizer para Timóteo, venha ter comigo depressa. Em Timóteo 4:9 vai dizer isso, venha comigo depressa, e depois ele vai citar de novo, venha ter comigo antes do inverno. Então Paulo está preocupado com Timóteo por causa da situação, do clima, do que está acontecendo. Então ele está exortando, sim, ele está exortando, mas no bom sentido, como diz meu pastor aqui. Então, às vezes, a pessoa interpreta mal. Ele está orientando. Mas vocês já ouviram isso? Que você nem meu pastor, nem meu pai. Isso é uma questão, às vezes, normal, né? De ouvir, ainda mais dentro de igreja. Na verdade, a palavra exortação, como externou o nosso companheiro, ela ganhou uma conotação tanto negativa nesse contexto interno da igreja. Palavra dura, exortação, exatamente, as pessoas, ela soa mal ao ouvir, exatamente porque tem algumas pessoas que elas são agressivas na forma de falar, e tem algumas pessoas que elas confundem, né? A palavra exortação está relacionado com conselho, está relacionado com encorajamento, orientação, né? Ela não tem aquela conotação que ganhou dentro do contexto dos dons espirituais, em especial que você citou aí da profecia. Então, quando você ouve a palavra exortação, você faz um link com profecia e, de repente, você fecha a guarda, já coloca tipo um antivírus, no sentido de que não é qualquer um que pode estar te exortando, entendeu? Mas a palavra exortação, ela, na verdade, dentro do contexto bíblico, ela tem muito a ver com a posição, por exemplo, de Barnabé, né? E a palavra, ela é aliada à palavra consolo e está relacionado com a palavra paráclito, né? E significa consolo. Então é hiper importante saber fazer distinção dessa exortação no sentido bíblico legal com relação a uma praticidade negativa que ganhou contexto no nosso meio, entendeu? E a palavra de Deus, ela nos orienta a nos corrigirmos uns aos outros. Quem pode? Todo mundo, né? A gente está respondendo aqui a pergunta. Exatamente. Está escrito isso em Hebreus. Exatamente. Nós exortarmos uns aos outros. E bem-aventurado aquele que tem um coração corrigível, aquele que aceita a correção, porque a palavra de Deus que ele alcançará misericórdia, né? E eu acho que nós, como cristãos, um dos grandes exemplos, o próprio Jesus, ele foi um dos grandes ensinadores e ele nos ensinou, né? Ensinou os discípulos a correção, né? E quem aceita correção é filho, diz a Bíblia, né? E quem não aceita é bastardo. E em Mateus 18, Jesus, ele fala ali, é interessante que tem até uma ordem, né? Ele diz assim, olha, teu irmão tem um problema com o irmão lá, vai você lá com ele, né? Se não resolver, aí chama lá 2 lá de testemunha, né? Aí, se não resolveu, leva lá para a assembleia, né? Para a igreja. Então, quer dizer, às vezes a gente fica esperando realmente que só o pastor, né? Ali, o chefe do rebanho, vamos dizer assim, né? Realmente
venha usar da sua autoridade, é claro, o respeito, né, pelo pastor, pela figura do pastor, isso é muito importante, é necessário também, faz muito bem ao convívio, né, da igreja, mas não pode ficar engessado, né, de repente você achar realmente que só tem que vir de cima para baixo ali. A exortação, a gente tende a vir isso, né? É como se fosse uma correção do pai, da autoridade maior. Um irmão pode fazer com o outro. E é interessante, porque quando a gente de fato fala exortação, qual a imagem que vem? Ou por profecia, ou o famoso cajadado. Ih, o pastor está dizendo cajado hoje, está exortando todo mundo. Eu já vi umas situações que agora, enquanto a gente conversava, que eu falei, poxa, que interessante. Me lembrei agora, o pastor exortou, corrigiu de uma maneira que às vezes pareceu até despercebido para a pessoa. Eu me lembro, há uns 3 semanas atrás, um pastor que estava tendo um congresso de jovens aqui no Recreio da Assembleia de Deus, e o garoto estava com uma calça assim, eu acho que ele era sertanejo mesmo, mas muito apertada. Mas assim, um negócio extremamente apertado. Mais do que calça apertada de umas moças que gostam, mas muito. Aí quando ele pegou e viu o rapaz, falou assim, rapaz, devolve a calça da tua irmã. Aí todo mundo riu. Mas agora tu nunca mais apareceu com aquela calça. Ele entendeu que essa piada, devolve a calça da tua irmã. Como tinha muita gente, ele não precisa, é isso que te digo, porque essa calça é pecado e vai mostrar. Não, querido, devolve a calça da tua irmã. De uma maneira engraçada, ele exortou o moleque, nunca mais. Ficou vermelho também de vergonha, né? E acaba muitas vezes a profecia sendo mal usada, né? Como instrumento assim de dominação, né? Para dar aquela espiritualidade, né? De que não é o irmão que está exortando o outro. Não é Deus, não sou eu, é Deus. Aí a gente esquece, por exemplo, o caso do rei Davi e o profeta Natan, né? E aí? Natan, quem era Natan? Zé ninguém, né? Para exortar o rei Davi. E ele usou uma estratégia bacana, né? Contou lá uma historinha e tal. Pegou o rei na conversa dele mesmo. Mas aí é que está a nobreza. Vamos para um rápido break e depois nós voltamos, porque eu quero entrar de fato nisso. Vamos entrar um pouco nas maneiras que as pessoas usam para exortar. E o pastor Ronaldo acabou de falar, eu acho que isso é interessantíssimo. Às vezes tem pessoas que elas não têm voz, ou às vezes não têm respeito diante da igreja por várias situações, e elas acham que usando esse pressuposto, é uma profecia, as pessoas vão dar ouvidos, vão dar credibilidade no que ela fala. Porque se ela não fizesse via profecia, talvez ninguém daria credibilidade. E tem gente exagerando, já que não vão me ouvir, não me dão credibilidade, deixa eu falar que é Deus usando aqui, eu subo aqui no banco, é isso que te digo, né? E a gente tem várias histórias até engraçadas sobre situações dessas. Vamos para um rápido break, depois a gente volta um pouco de qual a melhor maneira de exortar. Profecia, através de uma piada, com uma palavra dura, ou através de uma historinha, como foi o profeta Natan. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí não. O Antenados volta já já. Está começando mais um Antenados